Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Hoje é dia 1º de junho do ano de 2021. Iniciamos um mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Que bom que nós podemos, neste programa, fazer uma experiência nova da misericórdia de Deus. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e tenho a alegria de estar com você neste programa oracional. Porque hoje é dia 1º de junho, a Igreja celebra a memória do mártir São Justino. São Justino é um mártir lá dos primeiros séculos do cristianismo. Ele tem uma história de vida muito bonita. Filho de pais pagãos, Justino era um filósofo e ele se converteu ao cristianismo. Por isso, ele procurava dialogar com o povo sobre as coisas da fé, sobre as coisas do Evangelho. Usava a razão para convencer sobre a verdade da fé em Cristo. Ele mesmo dizia: é nosso desejo mais ardente o sofrer por amor de nosso Senhor para ser salvos. Ele morreu martirizado por conta disso. Enraizemos também a nossa vida em Cristo, nosso único Senhor e Salvador, assim como foi na vida de São Justino Mártir. Nos tempos em que vivemos, como nós precisamos de homens e mulheres que sejam pessoas do diálogo, pessoas que testemunhem com coragem a fé e dialoguem com toda a sociedade, procurando fazer o reino de Deus acontecer no mundo em que vivemos. Neste dia 1º de junho, nós vamos meditar o Evangelho do dia. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 17. Marcos 12, do versículo 13 ao versículo 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, depois de concluirmos o tempo litúrgico da Páscoa, nós retomamos o tempo comum. Estamos na 9ª semana do tempo comum, celebrando hoje a memória do mártir São Justino. No tempo comum, no tempo litúrgico comum, a Igreja nos recorda a importância de nós testemunharmos a fé no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Testemunharmos a fé. E para isso nós temos a iluminação da Palavra de Deus. Hoje, Jesus nos ensina com o Evangelho a importância de sermos homens e mulheres de Deus.
Ou seja, homens e mulheres que no dia a dia escolhem fazer a vontade de Deus, escolhem agir segundo os mandamentos de Deus. Por que eu digo isso? Porque, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, os fariseus e alguns partidários de Herodes foram até Jesus para colocá-lo à prova. E aí eles perguntaram para Jesus se deveriam ou não pagar o imposto a César, o que era comum naquele tempo, uma vez que também o povo judeu, o povo de Israel, vivia sob a autoridade política de Roma. Então, César é o imperador romano. Deveriam pagar o imposto ou não? Bem, se Jesus dissesse que sim, que eles deveriam pagar o imposto a César, o povo que já estava seguindo Jesus ficaria, pelo menos, triste com Jesus. Alguns talvez ficariam revoltados com Jesus porque Jesus estava, portanto, aprovando a autoridade política corrupta, injusta, autoritária do imperador romano, César. Mas se Jesus dissesse, por sua vez, que eles não deveriam pagar o imposto a César, isso significaria que Jesus era um revoltado, não é? Um rebelde em relação à autoridade de Roma, e aí iriam denunciar Jesus às autoridades romanas para que desse um jeito em Jesus. Inspirado pelo Espírito Santo, Jesus pediu que eles trouxessem uma moeda, e aí Jesus perguntou para eles: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: de César. E Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No nosso dia a dia, nós temos que lidar também com situações políticas, não é? Situações comuns da vida da sociedade, as leis humanas, leis de trânsito, leis sociais, leis de convivência. Dai a César o que é de César. No entanto, em meio a tudo isso, devemos dar a Deus o que é de Deus. O nosso coração é de Deus, a nossa vida é de Deus. Por isso as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões no dia a dia devem ser segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Esta é a graça que nós pedimos a nosso Senhor, pela intercessão de São Justino. Este homem do diálogo, filósofo convertido ao cristianismo, que soube testemunhar a fé por meio da sabedoria, convencendo a razão, a inteligência de muitos, convencendo a fé cristã. Peçamos a Deus essa graça para que também nós possamos dar a Deus o que é de Deus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e sobre todos vós, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.